Começando um bunda na cadeira e sem enrolação, aula 2, campos de experiências efetivando direitos e aprendizagens na educação infantil, da Zilma. E com questões, galera, bora comigo! Pessoal, na aula 1, nós vimos o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Nesta aula, nós vamos ver corpo, gestos e movimentos na aula 2, e traços, sons, cores e formas, aqui na aula 2. Espaço, tempos, quantidades e relações e transformações será na aula 3. Escuta, fala e pensamento e imaginação na aula 3. Vendo o que nós vamos ver aqui dos campos de experiências, os objetivos de aprendizagem para os bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. As aprendizagens esperadas para os bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, e a mediação do professor. Então, bora estudar! Esse campo de experiência, corpo, gesto e movimentos, destaca experiências em que gestos, posturas e movimentos constituem uma linguagem com a qual a criança se expressam, se comunicam e aprendem sobre si e sobre o universo social e cultural. Comigo, prestando muita atenção. Professor, eu preciso ver tudo isso? Precisa, pelo menos, gente, escutar umas 2 vezes, tá? Nós vamos ver então aqui, ó, objetivos de aprendizagem para os bebês, de 0 a 1 ano a 6 meses. Movimentar. Olha o objetivo de aprendizagem, movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. Experimentar possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes. Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando as possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. Esse é o objetivo de aprendizagem para os bebês. Agora nós vamos ver aqui no azul os objetivos de aprendizagem dentro do campo de experiência, corpo, gestos e movimentos para as crianças bem pequenas, de 1 a 7 meses a 3 anos a 11 meses. Bora comigo! Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura, do cuidado de si, nos jogos e brincadeiras. Explorar formas de deslocamento no espaço, pular, saltar, dançar, combinando movimentos e seguindo orientações. Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. Esses foram os objetivos de aprendizagem para as crianças bem pequenas. Agora, o objetivo de aprendizagem para as crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos a 11 meses. Primeiro objetivo de aprendizagem: criar com o corpo formas diversas de expressão de sentimentos, sensações e emoções em situações do cotidiano e brincadeiras. Demonstrar controle e adequação do uso do corpo em jogos, contação de histórias, atividades artísticas e brincadeiras. Outro objetivo de aprendizagem: criar movimentos, gestos, olhares, mímicas e sons com o corpo em jogos, atividades artísticas e brincadeiras. Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação, conforto e aparência. Coordenar habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas. Então, nós vimos aqui os objetivos de aprendizagens do corpo, gestos e movimentos para os bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Bora para o outro
outro slide. Agora nós vamos ver as aprendizagens esperadas no campo de experiência, corpo, gestos e movimentos para os bebês. Olha lá, aprendizagens esperadas. Pegar, amassar, empilhar, montar, encaixar, mover, lançar, longe, chutar, objetos de diferentes formas, cores, pesos, texturas, tamanhos. Brincar com água, terra e outros elementos naturais. Brincar de procurar e achar objetos escondidos. Explorar espaços rolando, olha lá, explorar espaços, rolando, sentando, rastejando, engatinhando, erguendo o tronco e a cabeça. Outra aprendizagem esperada para os bebês: participar com autonomia crescente dos momentos de cuidados pessoais, como a hora do banho, de vestir-se, de desvestir-se. Nossa, que difícil, gente! Enrolou a língua. Continuando. Outra aprendizagem esperada: acompanhar a narrativa ou leitura de uma história, fazendo expressões e gestos para seguir a ação dos personagens. Essas são as aprendizagens esperadas para os bebês. Agora, para as crianças bem pequenas, dentro do corpo, gestos e movimentos. Participar de jogos de faz de conta, assumindo determinadas posturas corporais, gestos e falas que delineiam papéis. Dançar com diferentes expressões faciais, posturas corporais ao som de diferentes gêneros. Outra aprendizagem esperada para as crianças bem pequenas: brincar com marionetes, reproduzindo falas de personagens que memorizam ou que inventam. Manipular diferentes objetos. Pegar, lançar, encaixar, empilhar, rasgar, amassar, folhear, pintar. Explorar desafios do espaço com maior autonomia e presteza. Correr, saltar e escalar. Brincar seguindo orientações como em frente, atrás, no alto, em cima, embaixo, dentro, fora. Então, são aprendizagens esperadas para as crianças bem pequenas, dentro do campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. Agora, aprendizagens esperadas para as crianças pequenas. Brincar de esconde, de pique, de siga o mestre, andar como robôs, zumbis e de outros jeitos. Participar de jogos que envolvam, olha lá, orientar-se em frente, atrás, no alto, embaixo, em resposta a comandos da professora. Teatralizar histórias com gestos e expressões, usar fantoches e confeccionar cenários e figurinos. Incluir em jogos desafios motores, jogar futebol como uma bola menor ou conteúdo simbólico, pega-vira, pega-monstro. Outra aprendizagem esperada para as crianças pequenas: dançar, imitar, criar e coordenar movimentos, explorando o espaço e as qualidades do movimento. Descrever, avaliar e reproduzir apresentações de dança e outras expressões da cultura corporal, circo, esportes, mímica, teatro. Outro slide, vamos lá. Agora, mediação do professor. Essa mediação no campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. Essa mediação é para os bebês, para as crianças bem pequenas e para as crianças pequenas. Primeira coisa, professor, garantir propostas, organizações espaciais e de materiais que possibilitem à criança mobilizar seus movimentos para explorar o entorno e as possibilidades de seu corpo, e fazer com que elas se sintam instigadas a isso. Outra mediação, professor, compreender o corpo em movimento como instrumento expressivo e de construção de novos conhecimentos de si, do outro e do universo, sem interpretá-lo como manifestação de desordem ou indisciplina. Agir sem pressa em momentos de atenção pessoal, contando à criança o intuito da ação que está mediando.
Agora vamos vestir a camisa, ela vai trazendo esse exemplo, enquanto aguarda sinal de que ela está disponível para participar. Interpretar os gestos das crianças em sua intenção comunicativa ou expressiva, verbalizando para elas sua compreensão dos significados desses gestos. Outra mediação, professor, no corpo, gestos e movimentos. Reunir crianças com diferentes competências corporais e validar os avanços motores de todas elas, respeitando suas características corporais. Outra mediação do professor. Observar as expressões do corpo das crianças nas mais diferentes manifestações culturais e brincadeiras tradicionais. Essas são a mediação do professor para os bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, dentro do campo de experiência, corpo, gestos e movimento. Gente, nós vamos fazer teste no meio dos campos de experiência, então vai ter teste durante toda a aula. Bora, vamos fazer um agora. De acordo com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas da educação infantil são... Gente, se alguém errar, olha, precisa um puxão de orelha. As interações e a brincadeira, não esqueçam, tá bom? Não esqueçam. Outro campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Possibilita a criança viver de forma criativa, experiências com o corpo, a voz, instrumentos sonoros, materiais plásticos e gráficos que alimentem percursos expressivos ligados à música, à dança, ao teatro, às artes plásticas e à literatura. Bora comigo, moçada! Nós vamos ver os objetivos de aprendizagem dos traços, sons, cores e formas para os bebês. Primeiro objetivo: explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos cotidianos. Traçar marcas gráficas em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas. Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Agora, objetivos de aprendizagem para as crianças bem pequenas. Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras, cantadas, canções, músicas e melodias. Utilizar materiais moldáveis, massa de modelar, argila, explorando cores, texturas, planos, superfícies, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Outro objetivo de aprendizagem: traços, sons, cores e formas para as crianças bem pequenas. Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar ritmos diversos. Agora, para as crianças pequenas, objetivos de aprendizagem: utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais ou festas. Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais ou tridimensionais. E outro objetivo e último de aprendizagem para as crianças pequenas é reconhecer as qualidades do som, intensidade, duração, altura e timbre, utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. Bora, gente, não desista, vai comigo, você precisa ler, tem que gabaritar essa prova. Campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Quais são as aprendizagens esperadas para os bebês? Reagir a sons e músicas por meio de movimento corporal ou batendo, chacoalhando objetos sonoros. Explorar qualidades sonoras de objetos e instrumentos musicais. Olha outra aprendizagem esperada: brincar com as possibilidades expressivas da própria voz.
Utilizar a seu modo tintas caseiras, guache, aquarela em produções visuais, ampliando possibilidade de exploração da cor. Explorar materiais gráficos na criação de garatujas e outras formas de expressão. Isso é para os bebês, presta atenção, ó. Materiais gráficos na criação de garatujas e outras formas de expressão para os bebês. Cuidado para não errar. Aprendizagem esperadas para as crianças bem pequenas. Explorar com diferentes materiais, relações de peso, tamanho e volume na criação de formas tridimensionais. Participar de jogos musicais e explorar formas de som com o corpo. Identificar sons da natureza, animais, chuva, da cultura voz, instrumentos ou o silêncio. Expressar sensações conforme explora objetos e materiais com várias texturas. Outra aprendizagem esperada para as crianças bem pequenas. Cantar, sozinha ou em grupo, partes ou frases das canções que já conhece. Criar formas planas e com volume por meio da escultura e da modelagem. Esses são as aprendizagens esperadas para as crianças bem pequenas. Agora, as aprendizagens esperadas dentro dos traços, sons, cores e formas para as crianças pequenas. Contar histórias com modulações de voz, objetos sonoros e instrumentos musicais. Criar formas planas e volumosas por meio da escultura, modelagem e expressar-se sobre o processo de produção. Reconhecer padrões no uso de cores em várias culturas e aplicar esse conhecimento. Fazer dobradura com papel, construir castelos de cartas, experimentar efeitos de luz e sombra com velas e lanternas. Pintar usando diferentes suportes, papéis, panos, telas, pedaços de metal ou acrílico e materiais, aquarela, guache, lápis. Mais uma aprendizagem esperada para as crianças pequenas, fazer improvisações e composições com objetos sonoros e construir instrumentos musicais com materiais alternativos. Professor, olha a sua mediação nos traços, sons, cores e formas para os bebês, para as crianças bem pequenas e para as crianças pequenas. Compreender as manifestações expressivas dos bebês e crianças pequenas acolhendo seus desejos e preferências estéticas, cheiros, gostos, sons, texturas, temperaturas, traços, formas, imagens. Incentivar a interação com diferentes companheiros em variadas situações que ampliam suas possibilidades expressivas por meio de gestos, movimentos, falas e sons, no contato com elementos que compõem cada ambiente. Outra mediação, professor, incentivar as crianças a se expressarem em linguagens diferentes, acompanhando percursos de produções de desenhos, pinturas, esculturas, músicas e reconhecer o que elas já sabem, como se expressam, o que gostam de produzir, olhar e escutar suas intenções e propor desafios que façam sentido para elas. Outra mediação, promover experiências com linguagens musicais e visuais. Por um lado, oferecendo um repertório musical e objetos sonoros ou instrumentos musicais a serem explorados. E por outro, incentivando a criação plástica com variedade de materiais e suportes. Proporcionar o contato com recursos tecnológicos audiovisuais e multimídia cada vez mais presentes, permitindo às crianças explorar sons, traços, imagens e se arriscar a experimentar. Então, professor, essa é a sua mediação nos traços, sons, cores e formas. Outro teste, bora comigo! Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC estabelece 5
nos quais as crianças podem aprender e se desenvolver. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Gente, só pode ser o quê? Os campos de experiências. Você não pode errar. Continuando.